descer aqui, a gente já começa. Beleza. Bom, boa tarde a todos, a todas. Vamos lá então para a nossa segunda parte da aula do dia de hoje, que é de empreendedorismo, tá? Deixa eu dividir a tela aqui com vocês. Parará, cadê? Compartilhar. Muito bem. Então vamos lá. Então hoje a gente vai falar sobre modelo de negócio, tá? A aula é um pouco extensa, mas ela é bem simples. Ela é extensa porque ela é bastante cheia, rica de detalhes, tá? Então a gente vai falar sobre modelo de negócio, ok? Então vamos lá. Basicamente, então, a gente precisa primeiro conceituar o que é modelo de negócio, tá? Então, é um modelo de negócio, deverá descrever como a empresa, né? Como a empresa captura, né, e oferece uma solução para os seus clientes, ok? Então, basicamente, o plano de negócio ele visa desenvolver uma forma pela qual eu vou prospectar clientes, ou seja, eu vou capturar clientes para que eles possam consumir o meu produto, ok? E, consequentemente, quando eu faço esse processo, eu estou sempre buscando desenvolver, entregar um valor para esse cliente, ou seja, entregar alguma coisa que ele se sinta bem, que seja valor para ele, tá bom? Além de indicar uma forma de operação e a geração de receita. Então, eu preciso captar clientes, eu preciso entregar um produto que tenha valor para o cliente e, da mesma forma, eu preciso dizer como é que eu vou fazer isso e buscar também gerar receita para que a empresa sobreviva, ok? Então, nesse contexto, a gente então tem que descrever como é que eu vou capturar a percepção de valor do cliente. Como é que os clientes vão dizer para mim que eles estão satisfeitos com esse produto? Como é que eu vou obter esses resultados, ok? Questões relacionadas a operações, como produzir, né? Ali está errado. Como produzir, depois eu corrijo. Como produzir, qual o formato e como faço as coisas. Então, basicamente, a definição do modelo de negócio vai trazer esse detalhamento para a gente, né? Como a empresa irá gerar uma receita, ou seja, como é que ela vai ter lucratividade. E também como essa definição é o fator, essas definições elas são fator crítico de sucesso da empresa. Então eu preciso pesquisar o mercado, eu preciso entender os aspectos financeiros disso, né? Como é que a empresa ela sobrevive, né? Então essas definições é sempre um fator crítico na empresa, tá ok? Além dos aspectos financeiros, os legais, né? Tipo de tributação, aspectos jurídicos que envolvem essa atividade. Continuando, quando se trata de uma startup, então nós estamos pensando no foco de uma startup, não é incomum, né, você empreendedor idealizar um modelo de negócio e com o passar do tempo perceber ou ser levado pelo mercado a outro modelo. Então isso também é muito comum. Hoje eu tenho 50 mil e vejo a minha startup com essas características. E a partir do momento que eu começo a trabalhar e a desenvolver a minha startup, eu percebo que dependendo de tendência do mercado ou alguma situação ou fator significativo novo que surgiu no ambiente, me faz, olha, você agora tem que olhar para cá. E aí eu vou sendo levado, né, por conta do próprio ambiente comercial, tá ok? Então isso também é tranquilo. Aqui, né, alguns exemplos de modelo de negócio, apenas para ilustrar a nossa aula. Então, perceba que nós estamos falando aqui da Blockbuster e da Netflix.
basicamente, elas atuam no mesmo segmento, no serviço audiovisual, tá? Mas qual a diferença entre elas? A diferença entre elas é o modelo de negócio. É como você comparar o McDonald's com o Burger King. As duas estão relacionadas ao mesmo tipo de negócio, ou seja, ao é, ramo de lanche. Mas cada uma tem uma forma diferente de conduzir o seu negócio, ou seja, o seu modelo de negócio. Quando a gente olha bem por cima, a gente percebe que o McDonald's, o modelo de negócio dele, está voltado para os clientes jovens, né? Adolescentes, nessa faixa aí, crianças. O Burger King, ele já está com foco no modelo de negócio no mercado adulto jovem, ou seja, é o cara até 30 anos, o cara dos 25 até os 30, 40, tá? Então, é bem visível isso. Mas, basicamente, falando aqui das duas, a Blockbuster, né, quando foi inaugurada ou quando se ventilou a inauguração dela no Brasil, né, era a típica empresa considerada aquela empresa arrasa quarteirão, né? É uma marca muito forte, muito presente, né, no mercado norte-americano, e ela tem um modelo de franquia bem capilarizado, né, nos Estados Unidos. Ela tem representatividade em várias cidades, né? E ela era a chamada locadora conveniência. Então, a locadora de filmes, aonde eu tinha tudo ali dentro. Eu tinha bebida, eu tinha salgadinho, eu tinha um monte de artifícios ali junto. O Netflix, por sua vez, ele também anda nesse segmento. Só que o Netflix ele tem um modelo inovador por conta das tecnologias que presentes, né? A gente usa a Netflix por meio da internet, ou seja, eu preciso ter o apoio da tecnologia para que esse negócio se desenvolva. Então, uma coisa que vai ficar presente aqui também nesse encontro nosso é que muitos negócios eles vão ser alavancados por conta da tecnologia. E, evidentemente, nós vamos olhar com um pouco mais de carinho para esse cenário, porque nós somos da área de tecnologia, tá? Então, existem negócios que eles são alavancados única e exclusivamente por conta do avanço tecnológico. Se não fosse o avanço tecnológico, muito provavelmente esses negócios ainda não estariam, não seriam lançados ou propostos dentro do mercado. Nesse cenário, existem alguns modelos de negócio que a gente pode, evidentemente, estudar, tá? Então, aqui tem 8 modelos de negócios, ok? Vamos falar um pouquinho de cada um deles. E vocês vão perceber que são modelos de negócios que estão presentes aí no dia a dia de vocês. A gente tem um modelo de negócio chamado freemium, né? O freemium é um híbrido de algo que é pago e é gratuito, tá? Ao mesmo tempo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que em algum determinado momento você não paga pelo serviço. O serviço ele é gratuito, tá? Ele é grátis. E se você quiser mais recursos, aí você paga para você ter mais recursos. Então, por exemplo, o Spotify. O Spotify você pode instalar no seu celular ou aonde você quiser, ele vai te deixar ouvir música, mas aí vai aparecer aquelas propagandas, algumas funcionalidades, ele não vai te dar a oportunidade de você usufruir de todo o recurso da ferramenta. O Google Drive ele te dá 15 megabytes, né? 15 gigabytes, quer dizer, para você armazenar. Se você quiser mais, você vai ter que comprar, entendeu? Então perceba que existe um, uma, um híbrido aqui, ou seja, existe o gratuito, que você pode até entender como uma degustação, e se você quiser mais recurso, agora você tem que pagar, entendeu? É uma forma diferente de montar um negócio. E assim a gente pode também pensar em diversos jogos para celulares, né? Os jogos basicamente são grátis, mas se você quiser avançar uma fase, quiser dar uma tunada, como dizem aqui minhas crianças aqui em casa, você tem que comprar os diamantes, né? Alguma coisa para poder alavancar, avançar o jogo. Você tem um outro modelo de negócio aqui, que é o marketplace. Esse marketplace aqui ele é muito presente
nas startups, tá? Ele é muito usado, inclusive, pelas startups. Ele é basicamente, você tem de um lado potenciais clientes e do outro lado os fornecedores cadastrados que fornecem produtos e serviços, né? Essa plataforma aqui, esse modelo de negócio, o marketplace, que também pode ser visto como plataforma, ele é um intermediário que fica com uma parte do valor comercializado. Exemplo, Uber, iFood, Airbnb, né? Então, você tem aqui essas plataformas, né? iFood, você acessa o sistema, você cliente não paga nada, o fornecedor também, aparentemente, ele não paga nada, certo? A não ser que ele queira ter um destaque ali dentro por meio de uma propaganda ou uma situação diferenciada. E quando você estabelece uma relação comercial com um desses fornecedores, essa plataforma que está intermediando esse negócio, ela fica com uma parte do dinheiro que foi ali comercializado. E por que isso é legal? Porque para o fornecedor que está de um lado, ele abstrai toda a complexidade de gerenciar o negócio, do ponto de vista de entrega e do ponto de vista de capturar, ou seja, de pegar esse dinheiro, ok? Então, ele abstrai, inclusive, a questão da propaganda, da capilaridade, até onde eu estou indo, qual a distância, aonde eu sou visto, ok? Então, o fornecedor do outro lado, ele se abstrai de toda essa complexidade, tá? Mas aí a plataforma quer uma parte desse dinheiro como remuneração, tá? Você tem os chamados SAS, né, que é o Software and Service. Também é muito usado por startups. Basicamente são os serviços em nuvem que a gente ouve tanto falar, né? Serviços e produtos que são comprados sob demanda por um tempo de uso, por exemplo. Então, eu posso comprar por demanda ou por um tempo de uso. Demanda hoje eu tenho um acesso e de repente eu passo a ter 2 acessos. Então eu vou lá e compro, né? Ou eu compro por um determinado período pontual, sei lá, eu quero usar só no mês de maio, por exemplo, ok? Basicamente, a ideia desse negócio é que eu não tenho a posse, mas sim o direito de uso. Um exemplo disso é o Microsoft Office 360. Então, qualquer um pode usar o Microsoft Office 360, desde que faça o cadastro, tenha uma conta da Microsoft lá no Hotmail, você usa o Microsoft Office 360 online. Ah, mas você precisa estar online. Sim, você precisa estar online. Tá? Outro modelo de negócio. Esse aqui eu acho bem legal. Eu uso muito. Não estou podendo usar agora por causa da pandemia. Mas é o chamado pague pelo uso, né? Então você paga por um determinado período que você está usando aquilo. Você vai pagar apenas pelo uso. Então, alguns exemplos. O PescPag, né? O PescPag, você vai lá no pesqueiro, ficou muito famoso, esse tipo de serviço, de negócio, ficou muito evidente nesse tipo de comércio, o PescPag, o Pesque e Pague, né? Que você vai lá, você entra, em muitos casos você nem paga para pescar, você só paga, você tem que levar o peixe, aí você paga pelo peixe, né? Ou de repente você paga a chamada pesca esportiva, que você paga uma pequena entrada para pescar, só que você tem que soltar o peixe. E aí você pode entrar a hora que quiser e você pode ir embora a hora que quiser. Então, pague pelo uso, né? Pelo aquele tempo. Alguns hotéis, inclusive, estão usufruindo também desse serviço. Como assim? Normalmente, a gente costuma dizer que um hotel ele cobra uma diária. Perfeito. Então, é uma diária. Então, se ele entrou ao meio-dia do dia 26 hoje, a diária dele compreende até o meio-dia de amanhã, tá? Alguns hotéis estão entendendo que o cara não quer ficar 24 horas ali, às vezes ele chegou de uma viagem, ele só quer descansar por umas 8 horas, ele quer tomar banho, quer dar
uma descansada. Então, ele vai ocupar, sei lá, 10 horas no máximo, por aí. E aí, eu, então, agora, hotel, estou vendendo a quantidade de horas. Eu pergunto, você vai ficar quantas horas? Ah, eu vou ficar 10 horas. Então, tá bom. Então, 10 horas o valor é tal. E se eu quiser ficar 1 hora a mais? Não tem problema. A gente daí cobra uma parte, certo? É bem assim. Uma outra coisa interessante também, não sei se vocês já viram comercial na TV, na Sky pré-pago. É uma TV tipo net, né? Que você vai lá, é uma TV pré-paga. Você compra crédito e usa do jeito que você quiser. Né? Assim como é o telefone pré-pago, tá? Então, é um modelo de negócio pago pelo uso. Se você não usar, fica lá o crédito. Você tem também um modelo de negócio chamado publicitário, né? Que basicamente ele é por meio de publicidade. Ele é por meio de publicidade, ok? E aonde eu tenho aqui a característica é que eu tenho que ter uma grande base de clientes potenciais, entendeu? É o caso mais emblemático aqui são os canais de televisão. Então os canais de televisão estão chegando para todo mundo. Está chegando para os potenciais clientes e para aqueles que também não serão potenciais clientes, tá ok? E aí eu que comercializo esse espaço, eu preencho esses espaços durante o período de um tempo com os comerciais. Então a gente vai encontrar aqui, por exemplo, exemplos, né, de canais de televisão, rádios, o próprio Facebook com propaganda, né? Ele coloca lá uma propaganda, o YouTube, né, por exemplo, tá? Com as propagandas lá. Um outro modelo que tem ficado bastante virado aí são a questão das assinaturas, né? É as assinaturas de serviço, tá ok? Com foco nas compras recorrentes do cliente, ou seja, o cliente está sempre comprando esse produto, sempre ele está sempre comprando. Então, por que eu não faço uma assinatura com ele, né? E o legal dessa assinatura é que eu vou ter, inclusive, a fidelização dele como cliente. Eu tenho a garantia que ele vai comprar sempre de mim, tá? Então, um exemplo, né? Assinatura de livros. Então, você paga lá, existem empresas que você faz uma assinatura de livros e que todo mês eles mandam lá uma coleção de livros para você, né? Dependendo do tipo da assinatura, tem uma quantidade, tem um tipo, e por aí vai. É muito comum também isso, a questão de vinhos. Então, todo mês, eles mandam lá 1 ou 2 garrafas de vinhos para você. Você tem também nesse mesmo modelo cervejas, então mandam para você, quem é apreciador de vinho e cerveja, evidentemente, né? Aí eles mandam cervejas diferentes para fazer a prova, né? Mas você está pagando por isso, entendeu? O próprio Netflix, né? É uma assinatura, ou seja, a hora que eu quiser eu encerro, né? Você tem ainda esses tipos de assinatura por alimentos, né? Você pode, de repente, fechar uma proposta de assinatura de delivery com uma quitanda, por exemplo, e por aí vai. Nos Estados Unidos, inclusive, eu fazendo uma pesquisa sobre esse tipo de serviço, eu encontrei um serviço de assinatura de gravata, muito interessante. É uma assinatura onde, evidentemente, o público ali, o foco são os executivos, né? E o executivo ele faz essa assinatura e aí ele recebe na residência dele gravatas que ele pré-selecionou no site da empresa que ele tem assinatura. E aí ele sempre está ele tá sempre com uma gravata diferente, por assim dizer, né? Eu achei curioso esse serviço aqui. A gente tem ainda o franchising, né, que foi muito falado aí nos anos 80 aqui no Brasil, mas basicamente o foco está em franquias, né, onde eu tenho o franqueador e o franqueado, e o que eu estou vendendo é um modelo de negócio, é a expertise de como fazer isso. Então a gente tem como exemplo o Boticário, o McDonald's, o Habib's, o Burger King, né? E por aí vai, tá? Então existe um modelo também do franchising. E aí tem aqui também o modelo de venda direta, tá? Que é aplicado em produtos mais tangíveis, né?
E, basicamente, esse tipo de modelo aqui, ele quer eliminar os canais intermediários. Ele quer eliminar. Então, quando você, por exemplo, deixa eu pensar aqui. Por exemplo, vamos pegar aqui uma marca de televisão LG. A marca de televisão LG, normalmente você compra ela pelos grandes magazines. Você vai numa loja de Bahia, numa loja Magazine Luiza e compra. A ideia de quando eu estou atuando com venda direta é que eu quero eliminar, eu quero que a loja da própria fábrica, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho, ó, loja da fábrica, né? Eu tenho cosméticos, então eu tenho, por exemplo, essas marcas tipo Avon, né? Que a fábrica ela manda o produto direto para a sua representante ali e é ela que vende. Então você corta, você elimina esse intermediário. Isso no modelo de venda direta. Tudo bem até aí? Bom, e aí é legal, eu me lembrei de um negócio lá quando eu estava na aula quando eu estava fazendo MBA, que o professor de negócios, ele falou de um manual de Oslo, aí eu me lembrei desse negócio, falei, pô, isso aqui é legal. Mas o que é um manual de Oslo, né? Em algum momento, várias empresas, vários países sentaram e começaram a discutir um manual com relação ao que é inovação, né? E basicamente eles construíram um manual, deixei aqui o link aqui embaixo para quem depois quiser buscar, certo? É gratuito, mas basicamente é dito nesse manual que as inovações elas podem ser produtos, serviços, processo e modelos de negócio, tá? Porque tem gente que acha que a inovação é apenas em produto e em serviço. Não. A inovação ela pode ser um processo também. Eu posso melhorar um processo. Eu posso melhorar um modelo de negócio. Então, por exemplo, quando eu pego lá o modelo de negócio do McDonald's, será que é possível melhorar aquele modelo de negócio? Se esse processo de melhora é uma inovação, entendeu? É uma inovação, tá? É a mesma coisa quando a gente pensa nos bancos digitais. Então, quando eu penso num banco físico e num banco digital, o que é isso? O banco digital é um modelo de negócio de um banco tradicional melhorado, otimizado, entendeu? Muito bem. E aí tem um negócio muito bacana, tem sido uma tendência nos últimos anos, né? Mas é muito complexo, é muito pouco incipiente ainda algumas informações, mas é o chamado pague quanto quiser, o pay what you want, né? Pague quanto quiser. Então, basicamente, você entra numa loja, né? E você pega lá um produto e você paga o que você acha que aquilo vale, né? É muito comum, a estratégia aqui é que o vendedor, né, a empresa, ela abre a possibilidade de que, você que está comprando, você colocar o preço no produto, né? Que o comprador, né, ele pague o preço que ele acha que vale. E é muito doido isso, né? E existem alguns relatos, e já existem empresas atuando no Brasil nesse cenário, e elas colocam que, de certa forma, o negócio está indo bem, tá? Evidentemente, a gente vai ver essas empresas atuando predominantemente no setor alimentício, né? Cafés, né, por exemplo, né? E eu já encontrei, numa pesquisa rápida, eu encontrei esse tipo de negócio em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. E uma curiosidade é que Itapetininga já tem, né? Para você ter, Léo. E Itapetininga tem o casulo. Não sei se vocês conhecem, mas o casulo ele tem esse molde aqui. Eu até deixei aqui o link do Facebook deles, para nível de curiosidade, mas Itapetininga tem já uma. Em Sorocaba, eu vou ser sincero que eu não tentei dar uma achada no primeiro momento, não localizei. Mas deve ter alguma coisa parecida. Mas Itapetininga já tem, né? Uma empresa, um negócio baseado nesse pague quanto quiser. Muito interessante. Para quem é de Itapetininga, vale a curiosidade de dar uma olhada como é que é isso daí, tá? Bom,
basicamente, então, um plano de negócios, né, ele é um guia, né, que vai definir, pontuar o quê? Metas, datas e detalhes. Ou seja, quais são as metas que eu estou trabalhando, de que forma essas metas elas vão ser trabalhadas, ok? E essas metas vão ser executadas em que datas, em que momento, né? Em que data, em que momento, ok? Então, isso tem que ser levado em consideração quando a gente está elaborando um plano de negócio. E esse plano de negócio, ele tem que ser um retrato fiel do mercado, né, que eu pretendo atuar. Então, perceba que eu tenho aqui o mercado, o produto e o empreendedor, que é você. Você está aqui. Então, eu preciso ter uma visão clara, né? Eu preciso ter uma visão clara do produto que eu vou trabalhar e do mercado aonde eu vou comercializar esse produto, tá? Isso tem que estar claro, eu não posso ter dúvida. Então, toda vez que eu for elaborar um plano de negócio, isso tem que estar claro, tem que estar na ponta da língua, por assim dizer, tá? E o objetivo desse plano de negócio é ele minimizar ou eliminar os problemas que podem ocorrer. Então, por exemplo, diminuir os riscos e as incertezas que podem surgir na condução desse negócio, tá? Identificar o potencial do negócio, então, as potencialidades, né, do desenvolvimento desse negócio, assim como as suas falhas também, tá? Aí, como eu estava falando aqui, e também as falhas, ameaças e os possíveis erros. E, principalmente, chegar à conclusão, é viável ou não, né? Porque se for viável, opa, eu vou investir tempo e, consequentemente, dinheiro nesse negócio. Ah, não, não é viável, então para tudo. É alguma coisa que eu fiz errado, é alguma coisa que eu estou fazendo errado, se não, para tudo, tá? E quando a gente olha a literatura traz aqui para a gente, de forma bem simplista, né? Existem várias metodologias para fazer isso, evidentemente, mas quando a gente olha de modo geral, as ideias, né, o processo para se construir um plano de negócio, para se montar um plano de negócio, basicamente são essas etapas aqui, ó, tá? A gente tem essas etapas aqui. Então, eu tenho o sumário executivo, eu tenho análise de mercado, plano de marketing, plano operacional, plano financeiro, construção de cenário, avaliação estratégica, avaliação de plano de negócio. De certa forma, a gente já falou um pouco de cada coisa disso daqui, né? Então, eu trouxe aqui para a gente um pouco mais de detalhamento sobre cada uma dessas etapas, né? Então, basicamente, o sumário executivo, ele é a descrição da empresa, né? Então, descreva a sua empresa, né, de forma sumária, como é que é a sua empresa. Quem são os empreendedores? Quem são os donos da empresa? Quais serão os produtos e serviços que serão trabalhados, comercializados na empresa, né? Ok? A localização da empresa, como vai ser a empresa está localizada onde? Itapetininga? Está localizada na internet? Onde que ela está? Né? Qual é o mercado de atuação? Vai atuar no mercado infantil, no mercado adulto, no mercado terceira idade, para as pessoas do sexo feminino, para pessoas do sexo masculino, para as duas? Qual é a missão desse negócio? A forma jurídica, o enquadramento tributário, quais são as questões tributárias que estão inferindo o uso desse negócio? E qual será o investimento inicial, né? Quanto que eu vou ter que colocar de dinheiro inicial aqui? Vai ser 50 mil? Vai ser 10 mil? Okay? Com relação à análise do negócio, né? Apresente uma análise de mercado em que vai atuar. Existe demanda? Você falou que vai atuar no mercado infantil, mas qual é a demanda? Essa demanda é reprimida?
essa demanda, é você que vai alavancar essa demanda, é você que vai criar essa demanda. Se você vai criar, como é que vai ser esse processo? Quem é o público-alvo? Qual é o perfil de consumo? O comportamento desses clientes? Existe uma tendência de mercado para esse público? Ah, é uma tendência de mercado. Opa, então se é uma tendência de mercado, essa tendência tem data de validade? Ela é uma moda? Qual é o tempo de vida dessa tendência, né? Como se comporta esse mercado? Se o mercado é muito volátil, como é que é o cenário? O governo interfere muito nesse cenário, né? É muito concorrido. Os concorrentes, quais são esses concorrentes? O que fazem esses concorrentes? Como é que estão esses concorrentes? Faz tempo? Tem muito? Teve quebradeira nos últimos 5 anos de alguns desses concorrentes, sim ou não? Existem fornecedores? Se existem, quais são, né? Para que você possa, evidentemente, estabelecer uma parceria com esses fornecedores. O plano de marketing, ok? Qual vai ser o posicionamento do produto? Como é que você vai apresentar esse produto para os clientes, né? Você vai apresentar ele como? Tem que ter uma estratégia, tem que ter uma forma, né? E qual vai ser o preço trabalhado com esses clientes? Qual é o preço que você vai divulgar, né? Esse preço, como é que tá? Tem que fazer uma pesquisa. Apesar de a gente já ter ideia de que o preço ele é composto por toda a cadeia produtiva dele, desde o começo até o final, mas aí eu preciso avaliar. Esse preço, ele é competitivo nesse mercado? Não, não é. Eu vou ter que melhorar esse produto para prospectar uma outra faixa de trabalho de negócio. Quais são os meios de divulgação? Vou divulgar em panfletagem, semáforo, televisão, rádio, rede social. E quais vão ser os canais de distribuição? Eu vou usar os correios, vou entregar, vou ter uma loja física. Como é que vai ser esse processo de distribuição desses produtos, né, para os clientes? Como é que os clientes vão poder fazer isso? O plano operacional, ele tem o objetivo aqui de como a empresa vai funcionar. Então, como que vai ser as operações, como a empresa vai desenvolver o seu trabalho, né? Como é que a empresa vai trabalhar? Como é que ela funciona? Ah, ela funciona de segunda a sexta. Não, ela funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia, né? Como é que é esse processo? Descreva, né? Aqui, tá errado ali. Descrever, né? Como será o perfil da equipe? Como é que é o perfil dessa equipe que você imagina que vai trabalhar nesse negócio? É um perfil de terceira idade? É um perfil jovem? É um perfil mesclado, né? Como vai ser essa estrutura física ou digital? Ah, eu preciso ter um galpão de 1.000 metros quadrados, por exemplo, entendeu? Tem que estar no centro da cidade, né? Tem que estar num ambiente 100% urbano, tem que ter acesso a esse ou aquele tipo de estrutura, tá ok? Qual vai ser a capacidade de produção? Vou produzir 1.000 unidades por dia. Legal. Então quer dizer que eu tenho que ter uma demanda de 1.000 unidades disso por dia, naquele mercado que eu pretendo atuar. E qual é o tempo necessário para desenvolver tudo isso? Bom, eu preciso de 6 meses para colocar isso para fazer o primeiro produto. Para colocar o primeiro produto no mercado, eu preciso de 6 meses. Tá? O plano financeiro, ele diz respeito à questão da parte financeira da empresa, né? Como é que vai, de onde que vai vir o dinheiro, como é que vai ser tratado isso. Então, basicamente, quanto vai ser investido? Vou investir 50 mil. Ah, vou investir 10. Qual será o capital de giro? Lembrando que o capital de giro é aquele dinheiro que eu tenho para fazer o giro ali, é o troco, né? Então, quando, por exemplo, você vai no mercado e dá um dinheiro, ele pega aquele dinheiro que está ali no caixa, aquilo ali é o capital de giro, ok? Então, você tem ali um dinheiro fácil
Você está comprando e vendendo, comprando e vendendo. Quais os custos operacionais envolvidos nessa atividade? Ah, eu vou ter que pagar água, vou ter que pagar luz, vou ter que pagar internet, vou ter que comprar produto de limpeza, vou ter que comprar não sei o que, não sei o que. Qual é o ponto de equilíbrio? Lembrando que o ponto de equilíbrio é o equilíbrio entre as despesas e as receitas. Então, se eu tenho uma receita de R$ 1.000, espera-se que as despesas fiquem abaixo desse valor, tá? Se a despesa passar disso, aí vai ter um problema de equilíbrio econômico. Se a despesa ficar muito abaixo, eu preciso pegar esse excedente e trabalhar aquelas questões de investimento que nós vimos anteriormente, tá? Em outro momento. O ROI, que é o retorno sobre o investimento, então eu coloquei um investimento de R$ 50.000 aqui, e o retorno disso vai ser em 1 ano e meio. Ah, legal, então tá bom. Então eu sei que o prazo de retorno desse investimento é esse aqui, tá? E como vai ser feito o demonstrativo dos resultados? Como é que vai ser feito? Vai ser feito por contabilidade? Vai ser feito por livro caixa? Como é que eu chego nesses demonstrativos? E aí, ó, a construção do cenário, é legal que você tenha em mente 3 grandes cenários. Tenha o cenário otimista, ou seja, você vai vender pra caramba, né? Você vai vender tudo e algo mais. A visão mediana, ou seja, eu estou vendendo, mas não estou de forma excessa. Só um minutinho, pessoal. Ô, Nicolas, pega lá o correio para mim. Desculpa, pessoal. Então, você tem uma visão mediana, aonde você tem vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Você não está nem ganhando e nem prejuízo, você está ali no meio do caminho, você está confortável. E você tem a visão pessimista, que é onde tudo vai dar errado, tá? Então, a gente precisa ter esse processo, essa visão que vai gerar essa informação. Então, eu preciso ter em mente esses 3 cenários, tá? Ah, tá bom. Com relação ainda aqui ao plano de negócio, a gente pode falar a avaliação estratégica. Então, eu preciso identificar as oportunidades e as ameaças que estão envolvidas nesse processo aqui, tá? Eu tenho que identificar as forças e fraquezas, certo? As forças e fraquezas desse negócio, ou seja, aonde estão concentradas as minhas potencialidades e aonde eu vou ter problemas na condução desse negócio. E, consequentemente, o comportamento e o poder de reação. Então, se acontecer alguma coisa no mercado, no cenário atual, qual a minha facilidade para que eu possa me reposicionar dentro desse cenário, tá? Então, por exemplo, muitas empresas tiveram que exercitar esse processo essa reação, esse poder de mudança agora na pandemia. Por quê? Porque a pandemia exigiu um monte de situações, de questões diferenciadas, tendo em vista esse cenário aí, tá? Muito bem. Avaliação do plano de negócio. E depois que eu tiver tudo isso, eu faço uma avaliação desse plano de negócio. Eu identifico, olha, isso é viável ou não, né? A gente tem sempre que estar com o plano de negócio atualizado, tá? Sempre. Por quê? Porque o plano de negócio, ele é uma visão do futuro, tá? Então, eu estou aqui hoje, mas eu já estou imaginando o que eu vou fazer daqui 5 anos, né? O que eu vou fazer nos próximos 5 anos, ok? Então, eu estou sempre buscando uma visão futura. E conforme essa visão futura, essa janela ela vai deslocando no tempo, a minha visão, o meu planejamento também vai mudando, tá ok? Bom, o que eu gostaria de deixar de tarefa aí para vocês, então, já como tendo como base uma questão avaliativa, né?
eu quero que vocês construam, então, eu gostaria que vocês construíssem, né, um documento, construam um modelo, um documento que traga os passos básicos para montar um plano de negócio. Pode ser um negócio hipotético ou tenha como exemplo o seu próprio TCC, tá? Então, pensa nisso, eu vou abrir uma demanda lá no Moodle e aí gostaria que vocês submetessem isso lá para a gente poder ter uma avaliação de empreendedorismo. Tudo bem? Tranquilo até aí, pessoal? Basicamente era isso que eu tinha para passar aí para vocês hoje, tá? Alguma dúvida aí que ficou de última hora? Tá certo, então. Então, pessoal, eu vou encerrar aqui, que hoje a gente foi bem extenso, né? Foi bastante extenso, eu vou encerrar, e aí eu vou abrir uma demanda lá, então, eu vou deixar essa atividade lá por umas 2 semanas, tá? De empreendedorismo, já valendo nota. Valeu? Então, tchau para vocês, bom resto de semana, tá? Muito obrigado, tchau, tchau para vocês. Até! Para a gravação.